Então, é bom respeitar teu líder, é bom respeitar teu pastor, honrar ele. É bom ter alguém que nos ilumine, nos guie no cristianismo, é bom, mas não a ponto de lhe tratar de pai. Não a ponto, diz a palavra de Deus, não é? Que nos tempos nos quais vivemos, algumas pessoas viveriam de tal forma a ponto de negar o próprio Senhor que os salvou, negar o próprio Jesus que nos trouxe a salvação. Então, ouça o que diz a palavra de Deus, não é? Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no seu verso 14, diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. A palavra de Deus é bem clara. É bem clara. Então, essas pessoas, nós notamos que têm falta de conversão, mas a culpa não é delas. A culpa, diria eu, é dos pregadores. As pessoas que ocultam verdade aos ouvintes, assim impedindo sua conversão. Então, a paternidade, diria eu, é um ato implementado atualmente no seio cristão. Este ato nos traslada de filhos de Deus para filhos de pastores, filhos dos pregadores. Então, essas práticas, digo eu, práticas implementadas atualmente no cristianismo, vão de algum modo impedir aos fiéis de chegarem ao conhecimento genuíno no que diz respeito à palavra de Deus. Então, disse o apóstolo Paulo, o anticristo, ele se assentaria no templo de Deus, querendo ser Deus, não é? Então, na atualidade nós temos contemplado, disse João em sua carta, o espírito do anticristo, ele já está a operar, já está a atuar, não é? Ainda no seio cristão, através das suas doutrinas falsificadas, não é? Que são alastradas por meio de homens que têm mente, consciência cauterizada. Então, você não vai ver demônio pregando essas palavras, não vai contemplar o espírito de anticristo pregando essas palavras. Então, o espírito do anticristo, ele vai usar pessoas, pregadores, que têm mente cauterizada, segundo o apóstolo Paulo, não é? Para alastrar essas falsas doutrinas, de modo a impedir os fiéis a terem salvação, de modo a impedir as pessoas a conhecerem Jesus Cristo. Então, meu querido irmão, a minha intenção aqui não é expor tais apóstolos, não é expor tais pregadores, pastores, não é? Minha intenção é levar você, meu querido telespectador, a crescer de uma maneira sadia, longe do engano, falsidades, disse o apóstolo Pedro, não é? Eu quero levar você a desejar o alimento espiritual não falsificado, para que através, não é, por meio deste alimento espiritual sadio, verdadeiro, não falsificado, venha crescer para Deus. Então, é pecado acompanhar a Bíblia do pastor ao altar? Não, não é pecado. É honra, é respeito pelo pastor. Porém, na atualidade, no seio cristão, os fiéis fazem isto na ignorância. Talvez pela má interpretação, não é? Falso conhecimento que foram transmitidos pelos mesmos pregadores, os mesmos pastores. Eles fazem isso, os fiéis fazem isso, não é? Como se uma lei fosse introduzida na igreja, como se uma regra introduzida pelo pastor. Então, no livro de Mateus, capítulo 23, verso 9, a palavra de Deus é bem clara, não é? O Senhor Jesus diz: a ninguém chameis Pai na terra, porque um só, diz a palavra de Deus, um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Eu gosto muito da versão que diz: a ninguém trateis por Pai na terra, pois um só é o vosso Pai, o qual está nos céus.